Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai começar a nossa configuração do ESLint no nosso projeto. Até dando um contexto aqui, o que é o ESLint? O ESLint, além do ESLint, a gente também vai instalar o Pretty. O que é o ESLint e o Pretty? É para padronizar o seu código. Então, quando você ou então qualquer outra pessoa for mexer na sua branch, ela vai ter um padrão de código. Por exemplo, ponto e vírgula no final de todas as linhas que precisam de ponto e vírgula sempre no final de um objeto. Então, ele coloca um padrão. Por exemplo, no final de um arquivo não pode ter vários espaços. Existe também, por exemplo, no Windows, o tipo de arquivo é CRLF, e no Linux e no Mac é somente LF, você consegue padronizar isso também. Enfim, é um padrão. Você vai gerar um padrão para o seu código e isso que o ESLint faz. Então é muito importante a gente implementar o ESLint no nosso projeto. Então a gente vai começar aqui a fazer a implementação desse ESLint e a gente já vai começar com inserindo algumas bibliotecas. Então beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Primeiro, eu vou instalar aqui todas essas bibliotecas aqui, eu vou deixar também no comentário do nosso vídeo essas bibliotecas que eu instalei. Então, npm install --save--dev. Por que eu vou salvar isso somente em dev? Porque não faz sentido eu salvar isso no sistema que vai para produção. Então, a gente estaria colocando informação a mais desnecessária, porque o ESLint só é usado em tempo de desenvolvimento. Por exemplo, quando eu vou para salvar, ele corrige alguma coisa para mim. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês tudo que eu estou instalando. Todos esses TypeScript, ESLint, plugin, parser, esses aqui são configurações que a gente vai utilizar. Depois a gente vai olhando na documentação tudo que a gente está colocando de configuração para a gente entender direitinho o que cada coisa faz. Então, vamos lá, TypeScript parser, o ESLint mesmo, que é o plugin. O ESLint config pretty, o que acontece? Tem o pretty e tem o ESLint, então a gente tem que ter uma configuração no ESLint para ele ficar igual ao pretty. ESLint plugin import, ESLint plugin pretty, ESLint plugin react, o ESLint plugin simple import sort, nada mais é do que na hora que você faz os seus imports, ele vai organizar os imports por ordem alfabética e tipo de import. Então é muito legal que padroniza os imports. E o Pretty. Então isso aqui que a gente vai instalar no nosso projeto. Enquanto isso, na documentação, ele pede para a gente criar alguns arquivos para ele identificar essas configurações. O arquivo é .eslint rc.js e o outro é o pretty. .pretty rc.js. Pronto, são esses dois arquivos aqui que a gente vai criar. Vamos colocar aqui a configuração, vamos só mudar aqui o nosso package, porque ele não vai ser do tipo módulo mais, não vai ser private. Se você não retirar isso, pode ser que o ESLint não funcione. Beleza, agora a gente vai colocar nossas configurações aqui. Eu já tenho as configurações geradas aqui, eu vou só salvar e depois eu vou explicar direitinho o que é cada uma delas, gente. Beleza, o ESLint.js, isso daqui. Perfeito, daqui a pouco a gente já verifica o que é cada uma. Olha, aqui ele já deu alguns erros e já corrigiu pra gente. O que acontece? Ô, Júlio, como que eu faço para ele mostrar o erro assim? Você precisa desse plugin aqui, ó, ESLint. Vocês vão vir aqui em extensões, vai buscar aqui ESLint e ele vai instalar esse plugin para você. Júlio, eu preciso desse plugin? É altamente recomendável você fazer isso. Na próxima aula a gente vai instalar o Husky, que na hora que você for commitar, você consegue fazer essa configuração sem precisar instalar o ESLint. Mas eu aconselho instalar ele, que vai facilitar muito a sua vida. Então, beleza, aqui ó, ele já coloca os erros para mim. Quando eu salvar, ele vai editar para mim. Júlio, eu estou salvando aqui, ele não está editando para mim automaticamente. É porque você tem que vir cá, Preference, Open User Settings JSON. Você pode colocar essa configuração aqui. Ou então,
você criar um novo folder aqui, .vscode, e todo mundo que tiver o VS Code, deixa eu só verificar aqui, que ele deve estar no git ignore. .vscode, ele está no git ignore, depois eu vou tirar. Tudo que tiver aqui, você criar um settings, acho que é JSON. Tudo que tiver aqui, ele vai salvar essa configuração. Então, vou colocar isso aqui, que aí todos os usuários não precisam ficar vindo aqui e colocando no usuário dele aquela configuração. Nesse projeto, sempre vai valer para esses usuários. Então, vou salvar aqui. E eu vou tirar aqui do meu git ignore esse VS Code. Então, ele vai subir essas informações para a gente. Beleza. Então, agora, aqui no meu app, por exemplo, se eu der um save, ele já vai salvar e configurar tudo certinho para mim, olha. Já configurou, colocou ponto e vírgula no final. O meu import está importando primeiro o CSS, depois os arquivos de biblioteca e depois os arquivos do meu próprio projeto. Então, sempre que eu colocar aqui, o CSS aqui ele já não configura nada. O main aqui, por exemplo, ó, falta ponto e vírgula, os imports estão errados. Assim que eu der um Ctrl S aqui que vai salvar, ele já configura tudo para mim de forma assim mágica. Muito bom. Então vamos aqui no entender o que a gente adicionou. Vou tentar passar de forma rápida. A gente vai na documentação. Então, prettier. Vou aqui no semi, que a gente já verifica aqui ó, o que cada coisa faz. Ó, vamos no semi. Semicolons. Adiciona semicolons em every statement. Ou seja, ele simplesmente vai adicionar o ponto e vírgula no final de quando é necessário. Então, a gente colocou ele como true. Trail, comma. Isso aqui é sempre a vírgula, por exemplo, const x recebe a recebe 3. Ter uma vírgula aqui não é obrigatório, mas como eu coloquei lá que eu quero que sempre coloque, ele sempre vai colocar. Júlio, por que isso? Isso não é necessário. Eu acho isso muito importante ter, porque quando você obriga a sempre ter a vírgula, mesmo no último que não é obrigatório, por exemplo, esse último aqui, essa última vírgula não é obrigatório, por que eu acho que é importante? Porque se eu faço esse commit aqui, e quando eu for inserir outro campo, eu sou obrigado a colocar uma vírgula, e b igual a 5, por exemplo. Lá no Git, ele vai identificar que eu modifiquei as duas linhas, sendo que eu só adicionei a linha B, a segunda linha. Por isso que eu acho bom sempre colocar a vírgula, porque na próxima vez que a pessoa for adicionar mais uma linha, lá no Git, ele vai identificar que a pessoa somente inseriu uma linha. Então, beleza. Single quote. Vamos ver aqui o que ele é. Esse daqui nada mais é do que colocar sempre aspas simples em vez de aspas duplas, por exemplo, no import aqui, sempre aspas simples, então já padroniza ali. Vou tirar isso aqui que não tem necessidade. Print width é o tamanho que vai ser do meu código. Então, por exemplo, se o meu código começar a ficar muito grande para a direita, ele vai sempre quebrar quando chegar a 100 caracteres. Tamanho da minha tab. Então, nossa tab aqui, ela é do tamanho 2 que está configurado ali, ou seja, 2 espaços. Então, a gente configura ali esse tamanho da tab. Beleza, agora vamos no SLint aqui, a gente vai passar mais por cima aqui. Versão do ECMAScript 2022, que ele é um módulo que ele aceita JSX. JSX nada mais é do que um padrão que a gente usa, TSX, JSX é um componente. As configurações aqui, ele detecta automaticamente a versão do React. Nos imports, ele faz automaticamente, considerando a pasta src. O Xavier Environment aqui é para aceita browser, aceita o Node. Beleza. Extensões. Aí essas extensões aqui são as configurações que ele já vai pegar automaticamente. Então aqui eu aconselho quem quiser entender direitinho, entrar em cada uma dessas extensões e verificar quais são as regras que ele já está colocando. Ele já vai lá e usa essas regras para a gente não ter que ficar aqui em cada uma das regras, a gente ficar colocando cada uma delas. A gente já importa algumas delas. Única dica, uma única regra, entre aspas, é que o plugin Pretty Recommended, ele tem que ser o último sempre desse array aqui. Quero adicionar mais um, por exemplo, do Airbnb.
você pode adicionar, mas nunca no lugar do Pretty. O Pretty sempre é o último. Aqui são os plugins que ele também tem, o Simple Import Sort, que é o que eu tinha comentado, que ele ordena nossos imports, o Pretty. E aqui a gente coloca aqui o Pretty, o SLint vai considerar ele como erro. Se tiver alguma coisa errada no Pretty, ele vai considerar como erro. Como padrão, ele considera como warning, então ele não modifica. Então aqui a gente coloca ele como erro. React.js Scope, o que é? Quando, a partir do React 17, se eu não me engano, a gente não precisa mais importar o React. Então, por exemplo, aqui no main, a gente está importando o React. Só que a gente não precisa mais importar o React. A gente pode simplesmente pegar ele, nesse caso aqui não, né? Porque ele usa o React ali. Mas olha aqui, esse daqui. Ele, entre aspas, usa o React, mas não é visível que ele tem um React. A partir do 17 a gente não precisa importar mais, ele já é inteligente o suficiente para saber que o React já está importado. E se a gente não colocar essa regra aqui no SLint, ele vai dar como erro porque ele não está achando o React importado. React PropTypes, o PropTypes é uma função muito antiga que a gente utilizava quando o JavaScript, o React não usava TypeScript. Então a gente usava PropTypes para ele, entre aspas, criar uma tipagem ali. Hoje não é necessário mais porque a gente está usando TypeScript, mas se a gente não colocar isso como off, ele não identifica o PropTypes e dá um warning lá. Então a gente desativa ele aqui também. Isso aqui é quando a gente faz o error function e devolve a função direto, sem ter que colocar, por exemplo, um return. E aqui são aqueles import sort lá que a gente falou, que se ele não tiver ordenado certinho, ele vai dar um erro e já é configurado aqui no SLint. Beleza, gente, é isso. Acho que eu dei um contexto aqui de como que funciona a nossa configuração do SLint. Vou commitar isso daqui, git status, git add.git commit -m fit insert SLint in project. Perfeito. Git push. Git status. Git commit -m fit insert SLint in project. A gente colocou algum pré-commit aqui que não faz sentido. Pessoal, o que está acontecendo aqui é que o SLint ele já tem um pré-commit, então a gente vai instalar ele aqui só para validar, já colocar a configuração do pré-commit, que ele vai rodar o SLint antes. Então, deixa eu instalar o pré-commit aqui. npm install -save dev pré-commit. Aí o pré-commit aqui eu vou rodar uma configuração. Eu vou rodar qualquer coisa antes de fazer o commit, pré-commit, e ele roda o lint antes de fazer o commit pra gente. Só que a gente não fez a configuração do lint aqui. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou colocar a configuração do lint aqui e eu explico o que ele faz. O lint, ele vai pegar aqui npm run lint, vai formatar, vai ser esse formato aqui, e npm run lint fix, que ele vai pegar e vai corrigir tudo que estiver errado. Beleza? O pretty, ele vai rodar o pretty primeiro, depois ele vai rodar o lint, ignorando o git. Beleza, vamos verificar se vai dar certo, mas primeiro eu vou rodar antes npm run lint, que ele já vai corrigir todos os erros pra gente. Pronto, ele já corrigiu tudo que tinha para corrigir. Git status, git add.git commit -m fit insert SLint in project.
Perfeito, agora ele está fazendo o pré-commit e está commitando tudo. Git push. Prontinho, pessoal. Por isso que é bom a gente fazer o commit aqui durante a aula, que aí se desse esse erro aqui, com esse erro que eu já mostro para vocês. Então é isso. A gente instalou o Pretty, aproveitou por livre espontânea obrigação, a gente instalou o pré-commit. E a gente pode depois instalar o Husky, que é um pré-commit, só que mais sofisticado. Ele pode rodar tanto antes do commit quanto antes do push, mas eu acredito que desse jeito já resolve bem a nossa demanda. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima aula. Fala Dev, se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então deixa aquele like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades da nossa área. Até a próxima e valeu demais!